Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o módulo 7, ou capítulo 7, do CCNA 1, versão 7. Tá? O que a gente vai ver nesse capítulo? Switching Ethernet, ok? O protocolo Ethernet contextualizado no switch, tá legal? Capítulo muito importante. Lembrando, essa aula não substitui as aulas ao vivo, tá certo? É apenas um material complementar. E se você é professor e quiser usar essa aula, fica à vontade. É só citar a fonte, tá? Beleza, vamos lá? O que a gente vai ver nesse capítulo? O que é um quadro Ethernet? A gente já viu que o quadro é a PDU da camada 2. Então vamos ver especificamente no caso do Ethernet, que é um protocolo de camada 2, como é que é esse quadro. Tá? Que pedacinhos que tem esse cabeçalho e esse trailer. Tá? Endereço MAC, que é um endereçamento típico do Ethernet. Né? Tabela de endereço MAC, a gente já entra no switch, para dar uma olhada como é que é lá dentro. Tá? E os métodos de encaminhamento e velocidade nos switches. Vamos lá? Muito bem, quadro Ethernet. O protocolo Ethernet ele é definido por dois RF6 do I3E. Tá? O I3E é 802.2, 802.3. Tá? Sendo que o 802.3 ele pega desde a camada física e a subcamada MAC do enlace. Já a subcamada LLC fica por conta do 802.2. Tá certo? Principal função do 802.3 é cuidar das coisas aqui por baixo, né? fazer o trabalho com a camada física, e a principal função do 802 é fazer a interface com as camadas superiores. Portanto, o 802.2 é mais software e o 802.3 é mais placa de rede, cabo, mais hardware. Tá? Beleza. O que a gente tem aí? Algumas variações, tá? Como a gente falou, subcamada LLC e subcamada MAC. Tá? Dentro da subcamada MAC, você vê que não tem só 802.3, pode ter também 802.11, que é o Wi-Fi. Tá? E 802.15, que é o Bluetooth. Tá certo? Então a gente tem aqui, e o 802.2 é comum para todo mundo. Tá certo? Olha que interessante. Né? E esse 802.2 é que faz a interface com as camadas superiores. Esse aqui, como depende especificamente do hardware, ela tem uma subdivisão para cada um desses protocolos aqui. Tá? Então, uma das principais funções da subcamada MAC é fazer o encapsulamento do quadro para ele poder entrar no meio físico. Tá certo? Ele que vai adicionar o cabeçalho e também o trailer. Tá? Então a subcamada MAC que é responsável por isso. Tá certo? Então, no caso Ethernet 802.3, tá? O que a gente tem? As principais coisas que a gente tem. No cabeçalho, a principal coisa é o endereçamento Ethernet, que é o endereço MAC, tá? Que é um número de 48 bits representado por números hexadecimais, como a gente aprendeu no capítulo passado. Tá? E na parte do trailer, que é o final ali do quadro, né, a gente vai ter uma sequência de verificação, que a gente faz uma analogia com os dois últimos dígitos do CPF, para ver se está tudo bem. Ele faz um cálculo ali com o quadro, com os dados do quadro, tá? E se esse cálculo der certo, né, na hora que chega o quadro, é refeito esse cálculo, é comparado com o valor que está lá no trailer. Se bater, é sinal que está tudo certo. Né? Mesma coisa CPF, né, pessoal? Se você digitar errado, vai dar erro, por quê? Porque ele vai conferir com aqueles dois últimos dígitos. Tá certo? Então é isso. Se o quadro chegar com erro, ele é descartado pela placa de rede, tá? Beleza. O que mais? A subcamada, além de fazer o encapsulamento, também é responsável por tratar do acesso ao meio. Isso a gente falou já num capítulo anterior, né? O CSMA-CD, tá certo? No caso de redes baseadas em hub, né? Tem que ter o tratamento da colisão. Tá? Isso é feito também pela subcamada MAC. Bom, e o que a gente tem dentro do quadro Ethernet? Tá certo? Quais são os campos
pertencentes a esse encapsulamento, esse cabeçalho, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, a gente tem aqui os primeiros bytes, é o que a gente chama de preâmbulo. Tá? Por que isso? Porque quando a placa de rede recebe um quadro, ela tem que saber que se trata de um quadro. Então tem uma sequência de zeros e uns, ele vai identificar aquilo como um quadro. Tá? Depois vem o endereço de destino, MAC, e o endereço de origem. Tá? Depois ele vem com um campo aqui de 2 bytes, que pode ser ou tipo, ou seja, tipo é o tipo de protocolo que está na camada de cima. Pode ser IP, IPv6, tá? Ou o tamanho do cabeçalho, tá certo? Depois tem os próprios dados em si, tá? Que pode até de 45 a 1500 bytes. Se o tamanho dos dados for muito pequenininho, menos de 45, o que ele faz? Ele preenche com 0, tá? Até dar o 45. E maior que 1500 vai acabar fragmentando, porque aqui só dá no máximo 1500, é o padrão Ethernet. Tá? Depois a gente tem aí sim o trailer, que é a sequência de conferência. Tudo bem? Beleza. Aqui na aula prática a gente vai ver essa parte aí de observar com o Wireshark o quadro, né? Endereço MAC, vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre esse importante endereço. Tá? O endereço MAC é um endereço físico, ele vem gravado na placa de rede e tem 48 bits. Tá? Então ele é usado usando o quê? Ele é expresso usando o quê? 12 algarismos hexadecimais. Como cada algarismo corresponde a 4 bits, 12 vezes 4, 48. Tá? A gente representa, né, na hora de representar, a gente pode representar por espaço, ponto, 2 pontos, traço, tá certo? Então depende do sistema operacional, como é que ele vai representar isso aí. Aqui tem um exemplo, né? Tá dando exemplo aqui, né? Cada algarismo hexa são 4 bits e 2 algarismos hexa formam 1 byte. Pessoal, para a gente ter 48 bits, a gente tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes, tá certo? Ou a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 algarismos hexadecimais. O fato é o quê? Se eu pego esse endereço que está aqui e divido ao meio, a primeira parte, essa que está em laranja aqui, vai ser a parte que ele chama de OE, Organizationally Unique Identifier. O que é isso? Isso é uma marca do fabricante da placa de rede. Tá? Então, por exemplo, a Cisco tem um ou mais OI que pertencem a Cisco. Então, só de você olhar o OI, você já sabe qual é o fabricante daquela placa de rede. Tá? Já esse valor aqui à direita, aí pode ser qualquer coisa. Tá certo? Aí é a placa de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aí. O fato é que cada placa de rede que existe no mundo tem um valor único de endereço MAC. Ou pelo menos deveria ser assim. Tá certo? É um valor único do vendedor e desse valor específico. Então, o vendedor, a organização, né? A Cisco, HP, IBM, etc. A organização tem que ser responsável para que as suas placas todas tenham endereços únicos. Tudo bem? Agora, depende da empresa, né? Tá? Vamos lá. Processamento dos quadros. O que acontece quando um dispositivo recebe um quadro Ethernet? Bom, a primeira coisa que ele vê é se está com defeito ou não. Se tiver com defeito, ele joga aquele FCS, né, aquela conta, joga fora, tá certo? Se ele não tiver com defeito, o que vai acontecer? Ele vai observar o endereço de destino para ver se o endereço de destino é justamente a minha placa de rede. Se não for, ele descarta. Só isso. Se for, aí ele vai jogar para a camada de cima. Tá certo? Processa, desencapsula e joga para a camada de cima. Ok? Bom, a gente tem aqui, no caso do endereçamento MAC, a gente tem unicast, broadcast e multicast. No endereço IP a gente vai ter isso também, quando a gente for ver. Tá? Como é que é isso? Tá? Um quadro unicast, ele assume esses valores aqui genéricos, tá certo? Então ele vai de 1 para 1. Ok?
Simples assim. Quando a gente tem o quadro broadcast, o endereço é tudo F. F, 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 F. Quando o switch recebe esse quadro, ele vai inundar todas as suas portas com esse quadro, exceto a porta na qual ele recebeu o quadro, certo? Esse é o processamento do quadro broadcast. E o quadro multicast, tá certo? É aquele que começa com 01005E, tá certo? Então, se o MAC de destino começar com 01005E, pronto, isso é um multicast. E a outra parte? Depende de qual multicast. Tem multicast de vários protocolos, tá certo? E aí, o que o switch faz? Ele também vai encaminhar para todas as suas portas, tá? Porém, somente as máquinas que estão participando daquele multicast é que vão processar esse quadro, ok? Laboratóriozinho. Tabela MAC. Vamos lá falar um pouquinho sobre tabela CAN ou tabela MAC. São sinônimos, tá certo? O que é isso? Uma tabela MAC ou uma tabela CAN é uma tabela que existe dentro do switch, tá? Que armazena pelo menos duas colunas. Tá? É uma coluna, ela vai ser o endereço MAC da máquina que está conectada no switch, e a outra coluna vai ser a porta na qual ele está. Então, relaciona a porta com a máquina que está conectada no switch. Ok? Então o switch tem como saber, olha, na porta 1 tem uma impressora, na porta 2 tem a máquina A, na porta 3 tem a máquina B, na porta 4 não tem nada, na porta 5 tem 3 coisas. Ou seja, é um switch pendurado no switch, né? Ou switch pendurado no hub, que aí você pendura 3 coisas. Então pode ter. Então a tabela MAC, tá? Na verdade a gente coloca como sinônimo de tabela CAN, mas a tabela CAN, na verdade, é o hardware, onde é guardado a tabela MAC, tá certo? Mas a gente também chama de tabela CAN. Enfim, o uso, né, a gente acaba colocando sinônimo, ok? Mas o correto é que a tabela MAC fica dentro da tabela CAN. Beleza? Ok. Como é que as entradas na tabela MAC acontecem? Tá? 99,99% das vezes ele é aprendido dinamicamente. Ou seja, toda vez que chega um quadro numa porta, a porta vai fazer a leitura do endereço de origem. Pronto. Aí ele já sabe quem está naquela porta. Aí popula a tabela MAC. Tá? Essa população dinâmica da tabela MAC tem um tempo para vencer. Tá certo? Fica por 5 minutos. Se durante 5 minutos não surgir mais nenhum quadro daquele computador naquela porta, automaticamente essa entrada sai da tabela MAC. Tudo bem? Ok? Então é simples assim. O que mais? E como é que a tabela MAC é usada? Tá? Quando um quadro chega no switch, ele vai ter um endereço de destino. Tá certo? Chegando esse endereço de destino, ele vai consultar a tabela MAC. Deixa eu ver aqui. Esse endereço de destino está na minha tabela MAC? Ih, está na minha tabela MAC, beleza, está na porta número 4. Então vou encaminhar o quadro para aquela porta número 4. Ok? E assim ele vai encaminhando. Chegou, verifica o endereço de destino. Tem na tabela MAC, coloca naquela porta. Certo? Se por acaso, o que acontece geralmente quando você liga o switch, que a tabela MAC está vazia, né? Se por acaso o quadro chegar no switch e a tabela MAC não tiver o endereço de destino, o que ele vai fazer? Ele vai inundar todas as portas com aquele quadro. Ele vai funcionar como se fosse um hub. Tá? Ele inunda todas as portas, que aí uma porta vai chegar. Tá certo? Quando esse cara responder, aí automaticamente ele vai aprender quem está naquela porta. Tá? Mas geralmente esse processo de aprendizado da tabela MAC é um processo muito rapidinho. Tá? Rapidinho o switch ele popula a tabela MAC. Né? Muito bem. Aí está um resumo do que a gente falou. Tá? Ou seja, quando o computador A manda um quadro, automaticamente esse endereço MAC, por exemplo, esse 000A, ele vai entrar na tabela relacionando com a porta 1. Ok? Se esse endereço 000D já tiver aqui na tabela MAC,
esse quadro vai direto para ele. Ok? Tranquilo. Tem uma demonstração em vídeo, né? Sobre isso aqui também é muito importante ver. Repara, gente, lá no currículo, lá no NetAcad, na sua turma, você tem acesso ao currículo, tem acesso ao material online do curso. Tem uma série de vídeos. Assista os vídeos. São pequenininhos, mas são muito elucidativos. Tá? Mais uma demonstração em vídeo, tá certo? Um laboratório que a gente vai fazer na aula ao vivo, né? Vamos lá. Velocidades do switch e métodos de encaminhamento. Tá? O que acontece? Essa tradução está péssima. Meu Deus do céu. Vamos lá. Existem dois métodos para encaminhamento ou switching no switch. Tá bom? Ou é o método que ele armazena, verifica e envia, ou tem o cut-through, que ele vai direto. Tá certo? Então, o store and forward, ou seja, armazena e encaminha, é esse que ele está falando aqui. Ó. Comutação de armazenamento e encaminhamento. É store and forward. Okay? E comutação de corte, em inglês, é cut-through. Tudo bem? Bom, vamos primeiro ver como é que é o cut-through, que é mais fácil. Tá? Chegou o quadro, o que ele faz? Ele vai desencapsular o quadro apenas até achar... Claro, ele verifica o erro, tá? Depois verificou, tá tudo bem? Desculpe. Ele não verifica o erro. Não verifica o erro. Tá? Esse que é o grande lance que dá velocidade nele. Tá? No cut-through, ele recebe o quadro sem verificar o erro, observa o endereço de destino e nem desencapsula tudo. Ele vai só até o endereço de destino. Observa esse endereço de destino e já põe para encaminhar. Tá certo? Quando é que é bom esse switch? Quando você está, por exemplo, num data center, no núcleo da tua rede, onde você tem equipamentos extremamente confiáveis, cabeamento extremamente confiável, e o erro é mínimo, tá certo? Então você tem confiança? Beleza. Então para que eu vou ficar perdendo tempo conferindo se o quadro está bom ou não? Tá certo? Eu pego e já encaminho direto ele, tá? Os switches cut-through, que trabalham com o true, geralmente são switches mais caros, mais velozes e aproveitam essa funcionalidade. Os switches normais que a gente trabalha no nosso laboratório, que são switches de acesso, etc., eles trabalham no modo Store and Forward. Como é que é isso? Tá? O quadro chega, ele é armazenado, é feita a conferência se está com erro, se não está, e aí só depois disso é que ele vai encaminhar o quadro. Para isso ele precisa desencapsular tudo, para ele fazer a conta, entendeu? Por isso ele é mais lento, porém é mais confiável. Então ele é bem utilizado nas redes normais, que tem um monte de quadro com defeito, tá certo? Se eu fosse usar um cut-through numa rede normal, nossa, eu ia encher de lixo a rede, tá certo? Então, por isso que o Store and Forward é mais aconselhável quando está na ponta da rede, não lá no núcleo, né? Ok? Beleza. Aí o cut-through, né, que a gente já explicou como é que é, né? Bom, em termos de buffer, tá? Essa é uma outra característica do switch também, tá? O switch, todo switch tem buffer. Pode ser cut-through ou não, tem buffer. Ou seja, o quadro chega e ele vai armazenar em alguma memória, tá certo? Essa memória pode ser uma memória exclusiva por cada porta ou pode ser uma memória comunitária ou compartilhada, tá certo? A maioria esmagadora dos switches, a memória é compartilhada. E é a maneira mais eficiente de você trabalhar, tá? Porque muitas vezes uma porta está com muito tráfego e outra porta está sem tráfego. Por que não a gente desviar aquela memória para a porta que está com muito tráfego, né? E a porta que está sem tráfego ou com nenhum tráfego, com pouca memória ou com nenhuma memória. Tá? Então é basicamente isso. Basta dizer, não precisa confirmar que aquele switch que tem memória exclusiva por porta é mais caro do que o que tem memória compartilhada. Tá? Duplex e velocidade, as portas do switch, também da placa de rede, né? Podem trabalhar em full duplex ou em half duplex. O que é full duplex e half duplex? A gente já explicou isso, né? O full duplex, a transmissão e recepção acontece simultaneamente, fazendo uma analogia telefone normal. Tá? Half duplex, só uma das pontas pode se comunicar de cada vez. Então eu tenho hora transmitindo, hora recebendo, que é o antigo Nextel ou então o Walk Talk,
que faz assim, tá certo? Beleza? Então, em termos de duplex, é isso. Em termos de velocidade, tá certo? Ah, outra coisa. Eu tenho que estar configurado igual, né? Dos dois lados. Full duplex dos dois lados ou então half duplex dos dois lados. Senão, ele não vai dar erro na comunicação. Não vai se comunicar, tá certo? Em termos de velocidade, né, a gente pode ter o Ethernet 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB. Tá? Então isso tudo depende do hardware. Tá? Obviamente, se eu tenho uma placa 10 GB, eu posso operar ela em qualquer outra velocidade. Tá? Mas se eu tenho uma placa fast, que é de 100 MB, eu só posso operar ela de 10 e 100. Certo? Tudo depende do hardware. Mas é configurável. Tá? Auto-MDIX é o seguinte, a gente já viu que a gente tem o cabo direto e o cabo invertido, não é? O cabo direto a gente liga do switch para qualquer equipamento e o cabo invertido a gente liga, por exemplo, 2 computadores, 2 roteadores ou 2 switches. Tá? O Auto-MDIX é uma característica das portas modernas, todas já têm isso, né? Que ele autodetecta o cabo. Então eu posso usar, tanto faz, um cabo direto ou invertido para qualquer coisa que vai funcionar. Bastante interessante isso aí. Bom, gente, com isso a gente termina aí o capítulo 7. Rapidinho, né? Tá? E eu vejo vocês na